no Evangelho, no capítulo 19, da fé. E se a gente perder a fé, nós perdemos praticamente toda a esperança, né, todo o otimismo, toda a alegria de viver. E isso é tão importante, essa palavrinha tão pequena, né, fé, mas que significa tanto para nós, né, lá no nosso íntimo, no nosso interior. E eu sempre lembro da fala de Paulo de Tarso, né, que tudo concorre para o nosso bem, né, de tudo dá graça também, né. E quem de nós nunca passou por uma adversidade, uma dificuldade? Acredito que todos nós, porque se estamos num planeta de provas e expiações, é porque a gente tem desafios a passar, a cumprir. Então, às vezes é uma dificuldade física de uma doença, né, ou nossa, ou de um parente. Às vezes é uma dificuldade financeira, de trabalho, de estudo. Às vezes é uma dificuldade no relacionamento, né, uma separação, uma dificuldade de uma perda de um ente querido, né, apesar de que essa palavra, uma perda, tem bem um significado, né, dentro do Espiritismo, no sentido de perder, porque a gente não perde ninguém, né, quem morre volta para casa, porque a nossa verdadeira morada não é no nosso planeta, né, Terra. Então todos nós passamos por dificuldades ao longo da nossa existência. Até as crianças hoje em dia, algumas passam por dificuldades, né? Crianças já numa tenra idade com problemas de saúde, problemas psicológicos, né? Distúrbios. Então, se nós não tivermos a fé robusta em Deus, nosso Pai, Criador da vida, e no nosso Mestre Jesus, na verdade a gente vai esmorecer, a gente vai ficar fraquinho, né? E a gente não vai ter a resiliência de passar pelos desafios. Então, esse tema que a Carol me passou, a calma na luta é sempre um sinal de força e confiança, é a confiança no Pai, Criador da vida. Porque Deus sabe de todas as coisas e Ele não dá nenhum problema, né, que a gente não possa suportar, nenhuma dificuldade, né? Grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros, né, já dizia um sábio. Então, todas essas dificuldades, muitas vezes, é para nos fortalecer, para nos testar, né? Aí vamos ver como é que está a fé ali, naquele povo, né? E aí nos traz as dificuldades. E como estamos iniciando um ano, né, nada melhor do que falar dessa palavrinha tão importante, né, que é a fé, que é a calma, apaziguar o coração, acreditar e confiar no nosso mentor espiritual, no nosso anjo de guarda, né? Alguns falam anjo de guarda, mentor, aparador, mas é tudo a mesma coisa, né? Aquele amigo, aquela amiga que foi responsável, que é responsável por nós nessa encarnação e que sempre está ali ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dando coragem, principalmente nos momentos de maior dificuldade. Então, essa palavrinha fé, ela vale para nós, encarnados, e também para os irmãos desencarnados que se encontram aqui, internados no hospital. O Centro Espírita é um hospital de encarnados e desencarnados, né? Que nos educa e também acolhe os nossos irmãos desencarnados, que muitas vezes retornam à pátria espiritual e não sabe que já está sem o corpo físico. Então, a fé é um sentimento que representa a certeza da existência de Deus em nós. A confiança que temos no Pai amoroso. Então, nós somos uma centelha divina, nós temos ali o DNA de Deus em nós. Então, essa confiança, essa certeza é que nos faz progredir e caminhar no nosso dia a dia. Então, é a relação da criatura com o Criador, da paternidade divina, da maternidade, da paternidade divina. Então, nesse Pai amoroso que sempre quer o nosso bem, às vezes a gente passa por uma dificuldade, a gente fica com muita revolta contra Deus. Mas nada acontece sem que Deus permita
é que nos faz estreitar essa relação com o nosso Criador. E tem uma questão 354 do livro Consolador de Emmanuel, que fala assim, que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. A certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Porque uma coisa é você ter uma crença, outra coisa é você ter fé. Né? A crença, você pode ter a crença em várias seitas religiosas, em segmentos religiosos. Mas a fé, ela é única. A fé é aquele sentimento ali natural que você tem. Você já nasce com a fé. Ninguém te ensina a ter fé. A gente pode, através do estudo, compreender melhor. Mas aqui todos nós temos uma fé que nós já nascemos. Tanto é que tem uma questão do livro dos Espíritos que fala que se a fé é ensinada. E ele fala que não, porque os silvícolas, ninguém ensinou para ele a questão da fé. E ele já nasceu com aquele sentimento. Então, aquele sentimento inato, a gente já nasce com. E à medida do tempo, a gente vai fortalecendo. Crer diz respeito à crença. E, diferentemente da simples crença, a fé desperta, porém, todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Então, a fé é um sentimento nobre, essa esperança, essa calma, essa confiança, e ela vai se desenvolvendo. E o capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno fala que crença é o primeiro passo. Então, primeiro a gente vai compreender. A fé, ela vem em seguida, e por último, a transformação. Então, nós temos a crença, a fé robusta, fortalecida, e depois a transformação. E a fé, ela é mais do que uma crença. A fé é mais do que acreditar, é ter a certeza absoluta do poder divino. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar que eu sei, que eu confio, que vai acontecer, que tudo concorre para o nosso bem. Por mais que a gente esteja numa situação delicada, né, é acreditar que vai melhorar, que amanhã vai ser melhor, nada melhor do que um dia após o outro, né? A esperança, a renovação, né? De um dia após o outro. A fé é um sentimento íntimo que nós temos com o Criador, é a certeza que Ele existe e sempre estará conosco. Então Deus não desampara ninguém. Ninguém. Nós estamos aí, né, com 7 bilhões de pessoas e Deus cuida de todos nós, não desampara ninguém. Isso encarnado, imagine os desencarnados. Né? A fé não é ensinada, ela não é transmitida, a gente já nasce com, é uma questão íntima e ela vai se desenvolvendo à medida do tempo. A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude. Então, a esperança é uma filha dileta da fé, é uma irmã. A gente fala que é uma querida, ela é preferida. Então, a esperança, ela anda junto com a fé. Se a gente perder a fé e a esperança, aí vai ficar mais difícil, né? Tem a questão também 40 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, que fala assim, que a árvore da fé viva não cresce no coração milagrosamente. É um processo de desenvolvimento, como uma sementinha mesmo. Né? Nossa fé é aquela sementinha íntima, que com o tempo vai se transformando como uma árvore mesmo. Né? Tem a raiz, o caule, os galhos, as folhas, os frutos. Então ela vai se desenvolvendo. Ela não pode ser ensinada, mas ela vai se desenvolvendo à medida do tempo, à medida que a gente vai passando por desafios, à medida que a gente vai estudando os mentores espirituais, dando os conselhos, que a gente vai compreendendo os ensinamentos de Jesus, que é o nosso maior mestre que esteve conosco. Então ela vai se desenvolvendo. Quando a gente compreende a fé
construída em nós e a gente se acalma, a gente confia. Por isso do tema, né? Acalma, confia. À medida que a gente vai tendo essa compreensão, a gente passa pelo desafio e a gente compreende que lá na frente, no futuro, a gente vai compreender por que nós passamos por essa situação. Por que tal coisa deu certo, por que tal coisa deu errado. Errado no nosso modo de pensar, né? Porque a nossa compreensão é muito pequena. Às vezes a gente acha que alguma coisa está errada, mas na nossa linha de desenvolvimento, na nossa linha reencarnatória, ela está certa. E isso se dá através das vivências do dia a dia, das experiências. Né? Não tem como a gente, do nada, ter esse percurso aí. É no dia a dia mesmo. Né? Então, Cristo nos falou que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão, de uma mostarda, a gente falaria para o monte, né? Passa daqui para colar e ele passaria. Essa questão está no Evangelho também, né? Do grãozinho de mostarda. E o evangelista Lucas, ele nos traz um exemplo de fé, de desenvolvimento de fé, né? Do Pedro, nosso apóstolo, nosso seguidor de Cristo, né? E eu estava ouvindo uma palestra na internet. A internet tem coisas muito boas se a gente souber selecionar, né? E a passagem de Pedro, quando Pedro anda sobre as águas, acredito que todos já ouviram falar, né? Desse trecho do Evangelho, está em Lucas. Então Jesus, nas suas pregações, precisa atravessar o mar para atender algumas pessoas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Jesus gostava de orar, né? Sozinho. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância, então o barco foi embora, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Jesus falou: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento e nas águas batendo ali nos seus pés, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então a fé tem tamanho? Tem. Ela é pequena, ela é grande. Então naquele momento Pedro demonstrou que tinha pequena fé, porque ele até deu uns passinhos, mas quando ele percebeu, né, ali o vento, a água batendo ali nos pés, na canela, ele titubeou e afundou. Aí começa a peregrinação e começa também o desenvolvimento da fé de Pedro, né? Então passa-se algum tempo e Jesus falando dos seus suplícios aos apóstolos. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de
fala para Pedro, né? Pedro, as forças das trevas querem te derrubar, mas eu orei ao Pai que fortaleça a tua fé. Jesus já sabia o que ia acontecer, né? Porque ele é o nosso mestre. Asseguro que ainda esta noite, Jesus falou, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra, contigo nunca te negarei. Então Pedro achou que a fé dele já estava ali, firme e robusta. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Pedro estava construindo a sua fé. Primeiro ele tentou andar sobre as águas, afundou. Agora ele falou que nunca ia abandonar o Cristo, que nunca iria negar. Ele está decidido, né? Pelas palavras dele, eu nunca te abandonarei. Isso é uma palavra forte, né? Para a gente falar para alguém. E aí inicia o artigo de Jesus, né? Todos nós já conhecemos. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele, para Pedro. E disse, este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, eu nem o conheço. Olha só, ele falou que nunca ia abandonar Jesus. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse, você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente, porque ele percebeu que ele tinha afirmado, mas a fé dele ainda não era robusta, ainda estava pequena. Então, a fé dele era vacilante ainda. E nós também, né, simples mortais, como eu costumo falar, a gente que come arroz com feijão, a gente também vacila na nossa fé. É natural, é natural. Assim como Pedro, é natural que a gente, em determinados momentos da nossa vida, a gente dê uma vacilada na nossa fé. Mas a gente não pode perder. E a gente tem que fortalecer essa fé, que todos nós temos. Mas ela não é fortalecida, ela não é robusta. Então a gente, em determinados momentos, a gente pode vacilar sim. Mas é uma construção, né? Podemos titubear, podemos sim. Porque a gente está a caminho de Jesus, a caminho da evolução. Então, tempos após a crucificação de Jesus, né? Porque Jesus, quando desencarnou, ele voltou e teve alguns diálogos com a equipe dos apóstolos, né? Dele. E aí, naquele diálogo, em determinado momento, Jesus se dirige a Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, mestre, eu te amo. E Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. E continua o diálogo e Jesus fala novamente, Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, mestre, te amo. E Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus fala, né? Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro fala, mestre, eu já falei, eu te amo. E aí Jesus fala,
então apacenta as minhas ovelhas. Então, olha, por 3 vezes Pedro negou o Cristo. E agora, por 3 vezes, ele afirma de boca que ama Jesus. Então, ele está construindo a fé, está fortalecendo a fé. E continuou-se a caminhada, né, de Pedro. E certo dia, às 3 horas da tarde, a hora da oração, como tinha naquela época, Pedro e João, que era outro apóstolo, né, foram para o templo. Havia no templo um portão chamado Formoso. Todos os dias um homem que era paralítico, desde que nascera, estava naquele templo. Ele ficava ali perto do portão pedindo esmolas às pessoas que entravam. Quando este homem viu que Pedro e João estavam prestes a entrar no templo, pediu a eles uma esmola, pediu um dinheiro. Pedro, assim como João, olharam bem para ele. Então Pedro disse ao homem: olhe para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa, né? Mas Pedro lhe disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do meu mestre Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. E saiu contemplando e agradecendo a Deus. Então, nessa passagem, a gente percebe que aí sim a fé do Pedro estava robusta, firme, convicta, porque Jesus já tinha falado lá atrás, naquela passagem do homem que tinha uns obsessores. E aí Jesus fala: se vocês tivessem fé, vocês tirariam o obsessor desse homem. Porque bastou uma palavra que o obsessor daquele homem, uma palavra de Jesus, se afastasse. Então agora, depois de todo esse tempo, né, do conhecimento do Pedro, de ter afundado nas águas, de ter negado Jesus, de falar que o amava, agora sim, a fé dele estava robusta, né? Agora sim, Jesus poderia falar para ele: fala para esse monte, essa montanha, transporte daqui para lá. E a gente sabe que as montanhas são as dificuldades, né? Não é aquela montanha de terra, não. São as dificuldades. Quando Jesus falou, né, passa esse monte daqui para lá, são as dificuldades. Então a gente pode sim superar as nossas dificuldades, mas a gente tem que fortalecer e desenvolver a nossa fé, né, para que a gente tenha calma na hora das dificuldades, de passar com equilíbrio, porque se a gente desequilibrar, as coisas ficam mais difíceis. Então, mesmo Pedro, que ali, né, depois de ano, demonstrou a sua fé, aí sim. Então, aí sim está uma fé robusta, né? Então, a fé é sempre calma, é a certeza de que as coisas vão dar certo, é acreditar, é confiar em Deus, em Jesus, no nosso Mestre, né? Então, por que toda essa ansiedade? O grande mal que está cometendo hoje a população, e eu me incluo nessa, é a ansiedade. A gente quer tudo para agora. A gente não sabe viver o dia a dia, né? A gente sempre está pensando no amanhã, na correria, né? Se vai faltar isso, vai faltar aquilo. Então, a nossa ansiedade muitas vezes está prejudicando o nosso equilíbrio. Então, a gente precisa acalmar mais, confiar mais, né? Então, pediu, aguarda, porque às vezes não é o momento daquilo acontecer. Mas se for bom para nós, com certeza vai acontecer. Se não for bom, não era para ser, né? Então, a gente precisa ter essa confiança, né? Então, a fé ela é revestida também de humildade, né? A fé ela é empolgante
crença religiosa, uma pessoa que não tem estudo, um conhecimento científico, mas ela tem uma fé tão grande que ela te contagia. Ela serve de espelho, de exemplo para você, né? Quem já não conheceu alguém assim, que tem uma fé robusta, que quando você conversa ela te acalma, ela transmite aquela tranquilidade, aquela certeza no Criador, certeza de que as coisas estão no lugar certo. A fé, e o Evangelho também traz a diferença da fé cega e da fé raciocinada, né? Que a fé cega em excesso produz o fanatismo, e a fé raciocinada é aquela fé que busca entender, compreender, né? Que enfrenta a razão, né? Allan Kardec falou isso, né? A fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão face a face, né? E ele falou também, se um dia tiver algum contraponto entre a ciência e a religião, fique com a ciência. Kardec era tão sábio, né, que nos trouxe esse ensinamento. E a gente vê também outro exemplo de fé natural, aquela fé íntima, é da mulher hemorrágica que está no Evangelho, né, a mulher de fluxo de sangue, que conhecemos também por várias denominações. Então, nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Então, ela era considerada impura. Naquela época, a mulher que estava no período menstrual ela era impura. Ninguém podia tocar, chegar perto, né? Olha só que coisa que ultrapassada, né? Então, ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela estava procurando a cura, o auxílio. Então, ela ouviu dizer que Jesus ia passar ali por onde ela morava. E ela acreditou, né, no Mestre, porque já a mensagem do Cristo já estava sendo divulgada, né? Alguns ali já conheciam o nosso Mestre. Então, ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da túnica dele, né? Na orla do manto, como alguns evangelhos nos traz, né? E logo o sangue parou de escorrer, ela ficou curada naquele momento, que ela tocou a barra do manto de Jesus. Olha só a irradiação, a força magnética do nosso Mestre. Não precisou tocar o corpo físico dele, tocou a barrinha da manta do nosso Mestre, né? Então, a fé que ela tinha e a irradiação, a energia do nosso Mestre. E aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Porque tinha muita gente ali, quando ele passava, todo mundo queria tocar Jesus, porque sabia dessa irradiação, sabia do poder que ele tinha, né? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, mas como que a gente vai saber quem te tocou? Está todo mundo aqui nesse empurra, né? Muitos ali querendo abraçar o Mestre, né? Todos estão te apertando, né? O Evangelho fala. Evangelho de Lucas também. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu uma virtude. E outros evangelhos falam que de mim saiu um poder. Então saiu uma virtude do Mestre. Aquele poder de cura da mulher hemorrágica saiu, ele sentiu que saiu, né? Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo, né? Ali toda desconcertada, tadinha, né? Morrendo de medo, e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curado na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Então é outro exemplo da fé natural, né? Da certeza que ela ia se curar e ela se curou. Olha só que maravilha. Também tem outro exemplo, né? Que é do centurião. Ele era ali um oficial, digamos, né? Da época, que cuidava de 100 homens, e ele foi para a cidade de Cafarnaum. Porque ele sabia também, conhecia, né, sobre
sobre o poder e a influência que Jesus tinha. E ali um oficial romano que tinha um empregado, que muito estimava, então o centurião tinha um empregado, e ele estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece, de fato, a sua ajuda, mestre, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano, o centurião, mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode. Então, olha o centurião falando: não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Né? Então, o centurião falou assim: mestre, Jesus não precisa ir na minha casa. Manda os seus emissários, os seus anjos, e curar o meu empregado. Eu não sou digno que entre na minha morada. Então, um exemplo de humildade do centurião também. E aí Jesus, ouvindo aquele pedido, curou o empregado dele e falou: em Israel eu nunca vi um homem com tanta fé. Por quê? Porque ele sabia, o centurião sabia que o mestre não precisava ir até o empregado para curar. Bastasse uma palavra, um pensamento, e Jesus tinha esse poder, E o homem foi curado. Então, tem vários exemplos, de fé, a gente tem os atuais também, Mas, como o tempo já está acabando, eu quis trazer esses para nós, Mas tem vários na literatura espírita, tem as nossas irmãs, Dulce, que trabalharam, a Madre Teresa, tem o Chico, tem vários exemplos de fé que a gente poderia estudar e aprender, para tornar robusta a nossa confiança, a nossa calma nos momentos difíceis, E eu queria encerrar com um trecho do capítulo 11 de Mateus que fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei refúgio para as vossas almas, porque leve é o meu fardo e suave é o meu jugo. Então o Mestre nos ensinou. Então, ele afirmou: vinde a todos nós que estáis cansados. Então, por que dessa nossa ansiedade? Por que dessa falta de confiança? Se o nosso Mestre veio nos ensinar o caminho. Então, quando a Carolzinha me convidou para falar desse tema, a calma na luta é sempre um sinal de força e confiança, é para robustecer a nossa esperança, a fé, a confiança no nosso Mestre. E dificuldades nós vamos passar, porque faz parte da nossa evolução. Ou é uma prova, ou é uma expiação. Então, precisamos ter a serenidade, a tranquilidade, a confiança, fazer todos os dias as nossas preces, entregar realmente o nosso corpo, o nosso espírito nas mãos de Deus e de Jesus. Porque, como disse Paulo de Tarso, tudo concorre para o nosso bem. Então, muita luz, muita paz e bom dia.